Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet em todo o planeta. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, por consequência, as bênçãos de Deus estão se manifestando em tua vida. Eu recebo que a cobertura de anjos cobre todos vocês e que esta palavra será levada por todos vocês a outras pessoas. Abençoadas, abençoados. É isso, eu recebo que a palavra corra e que você me ajude a fazer a palavra correr. Então, eu quero começar esse programa de hoje, véspera do meu aniversário. Hoje é dia 16 de agosto, amanhã, dia 17, é meu aniversário. Você pode estar pensando, caramba, toda hora ele fala que amanhã é aniversário dele. Depois que você chegar na minha idade, você vai entender o que eu sinto. Sem comprimido, sem remédio, sem doença. Não é para estar agradecido por mais um aniversário? Sim ou não? O que você acha? Você no meu lugar, o que você faria? A minha esposa está aí embaixo na sala. Então, quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, o dono da minha vida, aquele que me chamou para consolar, né? E colocou o seu Espírito sobre mim, para me consolar e consolar os demais que me ouvem. Agradeço a minha esposa, minha família, meus filhos, que sem eles eu não poderia estar aqui. E agradeço a você, que é o motivo da nossa dedicação, né? Muito agradecido a todos vocês e também a você que semeia aqui. Porque se você semeia aqui é porque você acredita no que está sendo falado. Se você semeia aqui é porque você está experimentando o resultado de colocar em prática o que é ensinado aqui. Na verdade, eu sou, nesse momento, um motivador. Eu sou um incentivador para a tua vida entrar numa nova glória, entrar numa nova etapa e, certamente, colaborar contigo para você viver dias melhores. No final, a gente fala um pouco mais sobre isso. O tema de hoje, como eu já disse, vou repetir o título, eu coloquei: Ensinar a verdade gera inimizades. Eu vou falar de mim e sei que estou falando de você. Quando eu fui trazido a essa graça, eu prefiro falar que fui trazido, porque a pessoa que diz assim, quando eu vim para a graça, essa pessoa ainda não entendeu que aqui ninguém vem, aqui você é trazido, né? Aqui nós, pessoalmente, não temos méritos. A nossa suficiência vem de Deus. Então nós somos trazidos por Ele a essa graça. Quando eu fui trazido a essa graça, eu fiquei tão empolgado, porque com o início das ministrações que eu estava ouvindo, estava transformando a minha mente de tal maneira que eu estava vislumbrando tanta coisa linda na minha vida, na vida dos que estavam ao meu redor, na vida daqueles que certamente iriam me ouvir, porque eu sempre tive convicção do dom de mestre que Deus me deu para ensinar. Isso é uma coisa espiritual, eu não fiz curso de mestre, nada disso. Isso é um dom que Deus me deu e eu procuro exercê-lo com zelo. Então, eu, empolgadão, comecei a falar para uma porção de pessoas que se aproximavam de mim, um pouco daquilo que até então eu já tinha ouvido e que dominava a explicação, né? Porque você, para explicar alguma coisa, primeiro você tem que entender. Senão você não vai conseguir explicar. Então, eu começava a explicar e comecei a me decepcionar não com o que eu estava ensinando, senão com as pessoas. Porque eu comecei a notar reações diferentes nas pessoas. Havia pessoas que se interessavam e ficavam curiosas, mas ao mesmo tempo receosas. Havia outras pessoas que olhavam para mim
fechavam o rosto e não queriam mais ouvir. Houve uma vez um pastor, líder lá no sistema religioso antigo, que ele virou para mim e falou assim: Pedro Kelly, peraí, você está querendo dizer com isso, que eu estou entendendo, olha só o que ele me disse: pastor, que o que você está me falando, né, eu estou entendendo, você está querendo me dizer que tudo que eu aprendi até hoje no seminário teológico que eu fiz está errado? E eu falei para ele: não, pastor, presta atenção, não é assim. O que eu estou te falando é que aqui eu estou fazendo contigo o papel que Priscila e Áquila fizeram com Apolo. E falei para ele, porque ele conhecia a Bíblia, né? Ele era um seminarista, foi um seminarista, assim como eu também fui. Então, se você pegar a tua Bíblia e ler lá em Atos, você vai ver que Apolo era considerado porque era um homem conhecedor das Escrituras, mas ele não conhecia o caminho da verdade. Então, Priscila e Áquila esperaram que ele descesse do púlpito e, com muito jeitinho, muita educação, convidaram ele para o cantinho lá do cafezinho e disseram para ele assim: olha, nós queríamos apresentar para você um caminho mais excelente. Eu repeti as palavras que estão escritas no livro de Atos para aquele pastor naquele dia. Nunca mais falou comigo. Depois eu notei até que ele trocou o número do celular. Ou seja, gerou uma inimizade, gerou, sabe, uma, não desavença, nem briga, nem xingamento, nada disso, mas gerou, assim, uma separação, né? Outra vez eu estava compartilhando com determinados familiares, porque eu tenho familiares que acreditam na palavra da graça que eu ensino. A minha mãe, com 98 anos, né? Então, ela pertence ao ministério, é uma das semeadoras aqui no ministério. A minha irmã Kátia é um dos milagres em relação ao exercício do plantar e colher aqui no ministério, né? Tem outros familiares que não creem naquilo que eu ensino, né? E que por essa causa se afastaram de mim. Então, eu comecei a questionar, eu falei: poxa, peraí, o que eu estou ensinando, eu não estou inventando, eu não estou escrevendo uma Bíblia nova, eu não estou ensinando baseado num livro meu, um romance que eu escrevi. Aliás, isso é uma coisa que eu quero fazer, escrever um romance, mas isso é outro assunto. E por que essas pessoas, se tudo que eu estou falando está registrado, eu mostro, faço questão de mostrar, por que gera essa, entre aspas, inimizade? Então eu comecei a ver, durante todos esses anos, que já por aí vão uns bons 30 anos que eu ministro esta palavra. Eu não comecei ontem, eu não sou um neófito, por isso eu tenho muito cuidado com aqueles que chegam recentemente, porque eu também já estive recentemente, sei qual é a inclinação de todo mundo que está recentemente, e também sei qual é o perigo que uma pessoa que Paulo chamou de neófito, né, um novo na fé, nesta fé da graça, eu sei qual é o perigo que ele pode causar na vida de um ouvinte, entende? Por isso eu tenho certo cuidado e eu sempre digo: se você é novo, ouça mais. Claro que eu respeito o dom que Deus te deu, mas você tem que ouvir mais. Você tem que ouvir mais, educar mais o ouvido, para que você possa então saber explicar. Então eu começava a questionar isso. Eu falei: caramba, o que está acontecendo? Porque está cheio de promessa que a palavra vai correr, que a graça, o conhecimento da graça vai cobrir toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. E por que há pessoas que se afastam de uma coisa tão maravilhosa? Comecei a ficar questionando quando eu mostrava a destruição do diabo, pensando que a pessoa ia me dar um abraço emocionado, dizendo: graças a Deus, você me livrou de um peso que eu tinha no ombro, porque eu tinha um medo desgraçado do diabo, eu não dormia nem de luz apagada. Alguém, né, poderia me dizer isso, seria uma boa palavra, mas não, eu me surpreendi com pessoas defendendo que o diabo está vivo.
caiu, pá. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou sacudir a poeira dos meus pés, vou fazer igual o apóstolo Paulo, né? E vou para os gentios. Então, ensinar a verdade gera inimizades. Por quê? E hoje eu quero te responder para você ficar tranquilo. Eu separei aqui 2 versos nesse programa de hoje. O primeiro está na tua tela agora, que diz assim, em Gálatas capítulo 4, verso 16, o apóstolo Paulo fala assim: eu lhes disse a verdade e por isso me tornei o seu inimigo? E é claro que aqui eu coloquei nas minhas palavras. Se você ler Gálatas 4, verso 16, você vai ver que está escrita a mesma coisa em outra ordem. Está escrito assim, abre aspas, tornei-me, pois, vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Fecha aspas. Qual era a verdade de Paulo? Bom, a verdade de Paulo era aquela que está em Gálatas capítulo 1, verso 11. Se você olhar aí na tua Bíblia, não vai aparecer na tua tela, mas eu tenho aqui a minha Bíblia sempre ao meu lado, além de tê-la na mente primeiro, né? Diz assim, ó, mas vos faço saber, Gálatas 1:11 diz assim, mas eu, pessoal dos Gálatas, abençoados irmãos, eu vos faço saber, ou seja, eu ensino, eu apresento para vocês, né? Eu apresento para vocês o evangelho que eu anuncio, não é segundo o homem. Aí no outro verso ele diz, pois eu não aprendi nem recebi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo, fecha aspas. Então, só teve um, escute o que eu vou dizer agora, você que é novo aqui, sublinhe isso, pode ter aí isso como um provérbio do Pedro Kelly, só existiu nessa terra um homem, olha só o que eu vou dizer, hein? Só existiu um homem que recebeu a revelação da graça direto de Cristo. Esse homem foi Paulo de Tarso. Só ele. Todos os demais que vieram depois receberam através dele e do que está escrito aí. Se você vir um homem chamado pregador da graça que disse que dormiu em ignorância e acordou com a revelação da graça em sua mente, esse homem é um mentiroso. Ele não tem humildade de reconhecer quem foi que o ensinou. Porque só existe um. Não vou repetir isso, você já entendeu. Então, o apóstolo Paulo pregava uma verdade que havia recebido de Jesus Cristo, direto. Pois bem, essa verdade que Paulo ensinava em todo canto, na rádio, na internet, no Facebook, no YouTube da época dele, gerava inimizade. Por que gerava inimizade? Por vários motivos. Primeiro, porque alguém que participa 50 anos do sistema religioso, jejuando, gemendo, chorando, sacrificando, pagando preço, sendo proibido de vestir certas roupas, ouvir certas músicas, andar em certos lugares, comer certas comidas, socializar com certas pessoas, ir à praia, ir ao futebol, essas coisas todas, essa pessoa, ela não consegue admitir que tudo isso que ela fez, pensando que estava agradando a Deus, foi na verdade uma grande perda de tempo que foi induzida pela religião na sua vida. Ela não consegue admitir. Então ela vai fechar os ouvidos com relação a você, porque ela vai pretender ficar com 50 anos de ignorância, porque é demasiado a pessoa admitir que estava errada, principalmente uma pessoa mais velha, sabe? Essas pessoas aí de cabelo branco aí, bem mais velhas, isso é um problema tremendo. Por quê? Porque nós estamos vestidos por um corpo de carne, né? Você sabe. E quanto mais velha é a pessoa, mais idosa é a pessoa, mais na carne ela viveu. E você já sabe que se a pessoa tiver muito tempo na carne, é mais difícil ela modificar o chip. Então, um velhinho que recebe a palavra da graça, esse é um abençoado muito especial, você tem que dar valor a essa pessoa aí. Então, primeiro, vai gerar inimizade por isso aí. Segundo, porque na graça não há sacrifício, nem semear,
É por sacrifício na graça. Na graça você semeia. Quando você semeia aqui, você semeia por agradecimento e não por sacrifício, não por obrigação, não por imposição do Pedro Kelly, porque isso é mentira, eu não faço isso, né? Eu explico a você que a tua prosperidade está ligada ao teu semear, porque isso é o que está registrado aqui em 2 Coríntios 9:6, né? Então, eu explico. Agora, se você vai semear ou não vai semear, isso aí é uma decisão sua, e eu respeito e vou continuar ministrando o evangelho gratuitamente. Aqui não tem nada para um grupo fechado, não, aqui a palavra é aberta, porque o ensino é gratuito. Agora, as pessoas que semeiam aqui, semeiam por agradecimento. Aí, há aqueles que vão ficar teus inimigos, porque são líderes de sistemas religiosos. Olha para mim aqui, ó. Você que está no rádio, eu estou fazendo aquele sinal que se faz quando se fala de dinheiro, esfregando o polegar no indicador, sabe? Então, os líderes religiosos, eles não podem pregar isso em seus púlpitos porque ele tem medo que as pessoas não contribuam financeiramente mais com ele. Então, esse também vai ficar teu inimigo. Está me entendendo? Imagina. Então, vamos voltar aqui ao contexto bíblico. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz em suas palavras, cheguei por último como um abortivo, um temporão, sabe, um temporão, um filho temporão, ele chegou por último. Quando Paulo chegou no cenário, a igreja que Pedro, Tiago e João haviam começado em Jerusalém já existia há 30 anos, mais ou menos. E a igreja fundada em Jerusalém por Pedro, Tiago e João, ela começou com um sentimento de culpa, porque o apóstolo Pedro, quando pregou para aquele montão, 5.000, 8.000, sei lá, aquele montão de gente que estava lá ouvindo ele, ele disse assim: Jesus Cristo morreu por culpa de vocês. Aí ele começou a jogar no peito das pessoas, na mente das pessoas, um sentimento de condenação, de que eu estou com pena de Jesus porque Jesus morreu por causa de mim. É por isso que os nossos amados irmãos católicos na missa, eles invariavelmente, durante aquela cerimônia chamada missa, eles têm aquele sinal de bater no peito assim com o punho fechado, né? Por minha culpa, minha máxima culpa. Da onde vem isso? Daquela primeira pregação do apóstolo Pedro. Então ali Pedro começou a levantar uma igreja que depois ele levou a sede para Roma. Pois bem, muito bem. Então, quando Paulo chegou, Pedro já estava há 30 anos, e Paulo chegou puxando a orelha de Pedro. Pedro, Jesus falou para você não tornar imundo outra vez aqueles que ele já santificou. Pedro, lembra da visão que você teve em sonho, que descia do céu um lençol branco com aqueles animais? Aquilo ali significava, né? Simbolizava, Pedro, a pureza que os gentios adquiriram por causa do sacrifício de Cristo. Então agora, quando você joga culpa do pecado, culpa do inferno, culpa dessas coisas em cima deles, você está trazendo para o lado de cá aquilo que deveria ficar até a cruz e não ser trazido para a dispensação da ressurreição, a dispensação da graça, entendeu? Então Paulo começou a puxar a orelha de Pedro em Gálatas 2, leia aí Gálatas 2, você vai ver que Pedro começou a dar umas pancadas, Paulo começou a dar umas pancadas em Pedro, chamou de hipócrita, repreendeu ele publicamente na frente de todo mundo, porque ele não andava retamente conforme a verdade do Evangelho, e vai por aí afora. Então, isso criou uma inimizade. Por quê? Porque a verdade que Paulo trazia ofendia a hipocrisia da religiosidade sustentada por Pedro, Tiago e João, principalmente Pedro, Tiago e João. Então, por que é que isso acontecia naquelas pessoas? A resposta é simples. A pessoa que ouve a verdade da graça e não se assusta, nem fica teu inimigo, é porque essa pessoa já tem Cristo formado nela. Você já ouviu essa expressão? Cristo formado no crente. Pô, caramba, como é que é isso? Cristo, mas ele não habita em mim? Colossenses 1,27 diz que Cristo habita em mim. 1 Coríntios 6,17 diz que o meu espírito se fez um mesmo espírito com o Espírito de Deus. Certo? Ok, não fui eu que dei o passo, está escrito assim, mas não fui eu que dei o passo, foi Cristo que deu o passo e se fez um
com o meu espírito, não é isso? É isso aí. Então, como é que Cristo não está formado em mim? É porque o fato de que Cristo habite em você, ou habite numa pessoa, não significa que o entendimento dessa pessoa tenha Cristo formado. Por isso é que eu anotei aqui o segundo verso de hoje, né? Gálatas 4,19 diz assim, o apóstolo Paulo falava assim, eu me esforço para formar Cristo em vocês. Gálatas 4,19. Na tua Bíblia vai estar escrito assim, eu sofro novamente as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então, eu preferi colocar sofro, né? Eu me esforço para te ensinar, uso exemplos, uso analogias, uso a minha vida, uso testemunhos de outras pessoas, depoimentos, coloco áudios no WhatsApp, faço você reflexionar por aqui, faço você refletir, melhor dizendo, por ali, e te chamo a atenção por aqui, dou uma balançada por ali. Isso é um esforço da minha parte para formar Cristo em você. Aí você me pergunta, Pedro Kelly, mas onde é que em mim Cristo é formado? Ora, abençoado, se você ainda não sabe, na tua mente. Então, Cristo habita em você? Habita. Mas está formado na tua mente? Rapaz, esse lado aí eu nunca tinha pensado nisso não. Por isso é que o apóstolo Paulo dizia que ele, torcia, orava a Deus, declarava, confessava, que você tivesse os olhos do entendimento iluminados e que renovasse o espírito da tua mente. Por quê? Porque quando você renova o espírito da tua mente, é Cristo que está sendo formado em você. Qual é a vantagem de uma pessoa que tem Cristo formado em sua mente para uma outra pessoa, comparada a uma outra pessoa que não tem Cristo formado em sua mente, apesar de ter Cristo na sua vida? Qual é a vantagem? A vantagem é que quando você passar por um momento de leve, ou quando você passar por um momento de tribulação, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Quando você passar por um momento de aflição, você tem com quem conversar a qualquer momento. Você sabe que não está só. Já vão duas vantagens. Você não vai entrar em desespero. Já são três vantagens. A pessoa que não tem Cristo formado na sua mente, ela vai procurar o impostor, que eles chamam de pastor, ela vai procurar o apóstolo, que eles chamam de apóstolo, ela vai procurar o fulano, a rezadeira, a irmã da oração. Então ela vai correr riscos de cair em mãos de pessoas inescrupulosas. E por isso é que você vê por aí, na televisão, no rádio, essas aberrações nesses lugares chamado, como se chamam, eu não quero aqui usar um microfone desse tão elegante para ficar falando coisas tão baixas, né? Então, a vantagem de ter Cristo formado na tua mente é essa, entendeu? É por isso que Paulo se esforçava, porque uma pessoa que tem Cristo formado em si, ela jamais vai procurar uma religião. Eu conheci pessoas que passaram pela graça no passado recente, há alguns 10 anos atrás, que hoje estão na Assembleia de Deus, estão na Igreja Católica, estão na macumba, estão ouvindo pregadores da graça que mais parecem berradores da graça e por aí, entendeu? Por quê? Porque essas pessoas não tiveram Cristo formado em suas mentes. E uma pessoa que não tem Cristo formado em sua mente é uma pessoa que não pode decidir sozinha. Então ela tem que estar apegada a um sistema, sabe? E então os inescrupulosos se aproveitam daqueles que não sabem viver com Cristo só em suas mentes e em seu espírito. O dia que eu creio, né? Eu prego isso, ensino, creio, divulgo, não tenho medo nenhum de falar. As religiões, elas vão acabar, entendeu? Elas vão acabar. Sabe por que as religiões não acabaram ainda? Porque as pessoas necessitam de alguma coisa que lhes apresente algo maior que elas. O que eu estou falando é perigoso, se eu não souber explicar, né?
Agora, quando uma pessoa ouve o que a gente está falando aqui e tem os seus olhos iluminados, ela entende que ela não precisa de religião. Automaticamente esse vínculo é cortado. Mas, enquanto essa pessoa não ouviu você, enquanto essa pessoa não se dispôs a te ouvir, ministrar para ela, explicar para ela, ela vai procurar consolo naquilo lá. Você já ouviu aquele ditado aí, daí fora, que falam assim: quem não tem cão, caça com gato? Eu vou ficar por aqui. Gostaria de agradecer a você que me acompanhou até aqui. Muito agradecido por compartilhar a nossa ministração. Se você está assistindo no YouTube, olhe para cá, para o meu lado esquerdo, tem uma foto minha. Clique aí vai aparecer inscrever-se. Clique no inscrever-se. Vai aparecer um sininho, desenho de um sino. Clique no sininho. Aí vai aparecer todas. Aí você clica em todas. Pronto. Aí você vai receber as mensagens automaticamente no teu celular. Toda vez que nós publicarmos uma mensagem ou que formos entrar no ar, o próprio YouTube vai avisar você, tá bom? Clique na foto, clique em inscrever-se, clique no sininho e clique em todas. Compartilhe os nossos links e você que deseja semear aqui no nosso ministério, Pedro Kelly RCC, aí estão os códigos Pix para você enviar a tua semente de forma eletrônica. O primeiro Pix, 2199-104-8388, é o Pix da nossa conta na Caixa Econômica Federal, Ministério Reconciliados com Cristo, na Caixa Econômica Federal. E o segundo código é a conta no Banco Itaú. Quero agradecer a todos vocês. Uma vez mais, tenham a melhor noite. Amanhã é meu aniversário, estou feliz pra caramba com a idade que eu tenho, com saúde, por causa de duas coisas: Cristo em mim, a mente de Cristo, a primeira coisa é essa, a mente de Cristo, e boa alimentação. Então eu tenho boa alimentação espiritual e uma boa alimentação natural. Por isso é que eu posso dizer que eu agradeço a Deus por causa de tudo isso que está na minha vida. Deus em mim, me dá a mente de Cristo, me ativa a mente de Cristo e me deu a minha esposa, que trabalha com isso, com metabolismo, com tudo isso, e eu não tomo remédio. Em vez de gastar dinheiro todo mês na farmácia com remédio da pressão, remédio do colesterol, remédio da glicose, que todo mundo por aí toma, eu compro uma boa bebida e vou desfrutar amanhã no dia do meu aniversário. Se você quiser saber como é que você pode fazer para se alimentar melhor, me procure aqui no WhatsApp, que depois eu te encaminho aqui a minha esposa, ela vai te explicar bacana. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque afinal de contas o nosso corpo é o templo do Espírito e você quer viver em paz e com saúde, não quer? Vou ficar por aqui. Quinta-feira estamos ao vivo novamente. Agradeço a todos vocês que participaram. Espera aí só um instantinho. Claudeci de Fortaleza, olha só, esse aqui, esse sacrifício eu faço por amor ao Pai, defender o Evangelho e ganhar inimigo da verdade, por causa da verdade. É isso aí, Claudeci. E o Wilson em São Paulo falou, é verdade. Muito obrigado. Tudo isso eu compartilho com todos vocês, com todos vocês, para que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Até quinta-feira, ao vivo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo.